A sala de conferências parecia um verdadeiro tribunal corporativo. Estava impecável. Entrei e encontrei toda a minha família reunida como se fosse uma intervenção familiar. O tio Marcos estava sentado na cabeceira, assumindo o papel de juiz. Meus pais estavam ao lado dele, como se fossem promotores, e meus primos compunham o júri. Meu nome é Isabela Torres, embora minha família tenha passado a se referir a mim como a sobrinha que anda passando por dificuldades. Aos 28 anos, eu era vista como a decepção da família por ter decidido construir uma empresa de tecnologia em vez de seguir o caminho tradicional deles no direito, na medicina ou nas finanças. Isabela, obrigada por vir, disse o tio Marcos, indicando a única cadeira posicionada de frente para todos. O escritório de esquina dele tinha vista para o centro da cidade, com vidro e aço por todos os lados, um símbolo do sucesso que construiu com a Torres & Associates, o escritório da família. Sentei-me, percebendo como me colocaram ali, como se eu fosse uma ré, aguardando o julgamento. Meu telefone estava sobre a mesa ao meu lado, com a tela virada para cima e o volume no máximo, como sempre deixo para chamadas de trabalho. Em 3 horas, eu teria uma reunião com investidores. Em 6 horas, o maior anúncio da minha carreira seria feito. Mas eles olharam para minhas roupas casuais e presumiram que eu estava em crise. Chamamos você aqui porque estamos preocupados, começou minha mãe, Helena, com as mãos perfeitamente cuidadas entrelaçadas, como se estivesse prestes a dar uma notícia difícil. Sobre a sua startup, sobre o seu futuro, sobre essas decisões arriscadas que você vem tomando. Meu pai, Carlos, concordou com expressão séria. Filha, fomos pacientes. Entendemos que você queria explorar essa fase tecnológica, mas está na hora de encarar a realidade. Fase tecnológica? Era assim que eles definiam a Quantum Dynamics, a empresa de inteligência artificial que fundei há 4 anos. Eles me viram trabalhando em cafeterias e imaginaram que eu estava brincando de empreender enquanto gastava minhas economias. Meu primo David se inclinou para a frente, com o anel de Harvard Law refletindo a luz da tarde. Os números não mentem, Isabela. Pequenas startups de tecnologia têm uma taxa de falência de 90%. Não é pessoal. São apenas estatísticas. E o mercado está saturado, acrescentou minha prima Maria, recém-formada no MBA. Empresas de IA estão surgindo aos montes hoje em dia. Sem apoio ou conexões fortes, é quase impossível se destacar. Se ao menos soubessem que a Quantum Dynamics havia revolucionado discretamente o aprendizado de máquina para 3 das maiores empresas de tecnologia do mundo. Mas eles ouviam inteligência artificial e pensavam que eu estava criando chatbots no meu apartamento. O tio Marcos se levantou, assumindo ainda mais seu papel de juiz. Marcamos esta reunião porque, às vezes, é preciso encarar a realidade. Sua startup claramente não está dando certo e é hora de parar de insistir. A ironia seria até engraçada, se não fosse tão dolorosa. A família que sempre valorizou lógica e evidências nunca entendeu de verdade a dimensão do que eu estava construindo. Eles me viram recusar propostas de emprego e imaginaram que eu estava desesperada. Conversei com o juiz Harrison sobre uma vaga de assistente, continuou o tio Marcos. É um cargo inicial, mas abre portas. Experiência jurídica concreta, com perspectivas reais. Minha tia Carmen concordou com entusiasmo, e meu hospital sempre precisa de administradores. A área da saúde é estável, Isabela. Não é como esses empreendimentos tecnológicos arriscados. Meu telefone permanecia silencioso sobre a mesa, mas eu sabia que naquele dia minha vida estava prestes a mudar. O anúncio da Forbes estava previsto para aquela tarde no horário do Pacífico, e a versão antecipada já havia sido enviada para jornalistas do mundo inteiro. Estamos aqui porque sua startup claramente não está funcionando, reforçou o tio Marcos com firmeza. Está na hora de encarar a realidade. Nem todo mundo nasceu para empreender. Meus pais trocaram olhares carregados de significado. Mamãe enxugou os olhos com um lenço que claramente já estava preparado. Já conversamos sobre isso em família, disse meu pai em tom mais baixo. Estamos prontos para ajudar você a voltar para uma carreira mais segura. Podemos pagar seu aluguel por alguns meses enquanto você se reorganiza.
Segurei um sorriso, pensando nos 847 milhões de dólares em investimentos de capital de risco já aplicados na Quantum Dynamics, ou nas propostas de aquisição que venho recusando nos últimos 6 meses. A bolha tecnológica está estourando, acrescentou David. Quem tem bom senso está saindo agora, antes que piore. Maria abriu seu tablet, mostrando gráficos e tabelas. Fiz uma análise de mercado. Startups de IA estão quebrando rapidamente. O dinheiro inteligente está voltando para setores tradicionais. Eles analisavam um mercado que não compreendiam, tentando avaliar uma empresa que nunca haviam pesquisado de verdade, chegando a conclusões que seriam engraçadas, se não fossem tão equivocadas. Isabela, disse o tio Marcos, sentando-se novamente e se inclinando para a frente com uma sinceridade claramente ensaiada. Nós te amamos. É por isso que estamos fazendo isso. Às vezes, a família precisa intervir quando alguém não consegue enxergar a própria situação com clareza. Meu telefone tocou. O som agudo cortou o ambiente como uma lâmina. Todos se viraram para olhar o aparelho vibrando sobre a mesa de mogno. Olhei para o identificador e sorri de leve. Era a ligação que eu já aguardava. Com licença, falei com educação. Preciso atender. Isabela, protestou o tio Marcos. Estamos no meio de uma conversa séria. Eu também, respondi, atendendo e ativando o viva-voz. Aqui é Isabela Torres. Senhora Torres, aqui é Jennifer Walsh, da revista Forbes. A voz ecoou pela sala com clareza. Como já alinhado com sua equipe, estamos confirmando sua inclusão na lista de bilionários da Forbes de 2026 antes da publicação. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Todos os rostos ao redor da mesa ficaram paralisados, tomados pela mesma expressão de choque. A boca do tio Marcos se abriu lentamente. O lenço da minha mãe caiu no chão. O anel de Harvard de David bateu no copo d'água enquanto sua mão tremia. Com base em nossa avaliação independente da Quantum Dynamics e de seus ativos pessoais, continuou Jennifer, sem perceber o impacto que causava, estimamos que seu patrimônio esteja na faixa de 3,2 bilhões de dólares, com base em dados públicos disponíveis, colocando você entre as bilionárias mais jovens do setor de tecnologia. Observei as expressões da minha família mudarem de confusão para descrença e, aos poucos, para compreensão. A reportagem será publicada em 15 minutos, acrescentou Jennifer. Já recebemos contatos de grandes emissoras solicitando entrevistas. Sua assistente orientou que falássemos diretamente com você. Obrigada, Jennifer, respondi com calma. Minha equipe de comunicação enviará as fotos oficiais e os materiais necessários dentro de 1 hora. Perfeito. E, senhora Torres, nossos leitores estão especialmente interessados na exclusividade sobre sua descoberta na área de IA. Só as aplicações para veículos autônomos já têm potencial para transformar setores inteiros. A tecnologia fala por si, respondi, observando o tio Marcos se segurar na mesa como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Agradeço a Forbes pelo reconhecimento do potencial, respondi. Claro. Em breve falaremos sobre a matéria de capa. Parabéns mais uma vez, senhora Torres. Isso é realmente extraordinário. Finalizei a ligação e observei ao redor da mesa os rostos completamente atônitos. Desculpem por isso. Falei em tom tranquilo. Vocês estavam comentando algo sobre a minha startup fracassada? O tio Marcos abriu e fechou a boca algumas vezes antes de conseguir dizer algo. Lista de bilionários? 3,2 bilhões, confirmei, embora essa estimativa seja baseada na avaliação de sexta-feira. As propostas de aquisição que venho recebendo podem elevar esse valor de forma significativa. Mamãe levou as mãos ao pescoço. Propostas de aquisição? Peguei meu celular e deslizei pela tela, mostrando meus e-mails. Microsoft, Google, Apple e Tesla demonstraram interesse na empresa por meio dos meus assessores no último mês. Uma das propostas avaliava a empresa em vários bilhões de dólares por uma participação majoritária. A confiança de David, construída em Harvard, desapareceu por completo. Mas você trabalha em cafeterias,
Você dirige aquele Prius antigo? Trabalho em cafeterias porque gosto da energia desses ambientes. E dirijo um Prius por ser mais sustentável e econômico. Levantei-me, ajustando minha calça jeans e o moletom. Aliás, inclusive tenho participação nos imóveis onde algumas dessas cafeterias funcionam, além de manter um portfólio de investimentos em energia renovável avaliado em cerca de 400 milhões de dólares. O silêncio se estendeu até que Maria finalmente falou. A análise de mercado. Eu disse que startups de IA estavam fracassando. Algumas estão, respondi. Principalmente aquelas baseadas apenas em promessas. Mas a Quantum Dynamics detém diversas patentes na área de aprendizado de máquina que vão impulsionar a próxima geração de sistemas autônomos. Nossa tecnologia não apenas antecipa tendências de mercado, ela ajuda a criá-las. O tio Marcos se recostou na cadeira, sua postura de autoridade se desfazendo. Isabela, nós não fazíamos ideia. Não, vocês nunca perguntaram de verdade. Caminhei até as janelas do chão ao teto, observando o horizonte da cidade, que em breve poderia incluir estruturas pertencentes a uma das empresas interessadas na minha tecnologia. Vocês viram uma jovem trabalhando de forma diferente e presumiram fracasso. Ouviram a palavra startup e pensaram em algo instável, em vez de enxergar inovação real. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha assistente. Mais 3 pedidos de entrevista, incluindo um programa de grande alcance. Além disso, o gabinete do prefeito entrou em contato sobre uma vaga no Conselho de Desenvolvimento Econômico. Mostrei a tela para eles. O prefeito quer que eu lidere uma iniciativa de tecnologia na cidade, algo voltado a atrair mais inovação para a região. Carlos foi o primeiro a falar. Minha filha, nós só queríamos ajudar. Ajudar? Virei-me para encará-los. Vocês organizaram uma intervenção sem entender minha empresa. Me ofereceram cargos iniciais enquanto eu desenvolvia tecnologia avaliada em bilhões. Julgaram pela aparência, em vez de buscar fatos. Tia Carmen falou com cautela. Mas você nunca nos contou o quanto era bem-sucedida. Vocês teriam acreditado? Ou pensariam que eu estava exagerando? Sentei-me novamente diante do que antes parecia um tribunal e agora se transformava em uma plateia silenciosa. Além disso, eu sempre achei que ações falassem mais do que palavras. Pelo visto, eu estava enganada. Meu telefone vibrou novamente com uma notificação. Uma mensagem da Goldman Sachs solicitava contato por meio da minha equipe. Com licença, falei, atendendo e colocando no viva-voz. Isabela Torres falando. Recebi uma mensagem formal da equipe da Goldman Sachs Private Wealth Management, indicando interesse em discutir a gestão do meu portfólio por meio dos meus assessores. Obrigada, Patrick. Peça à minha assistente para agendar um horário para a próxima semana. Também precisaremos discutir o planejamento da fundação. Certamente. Parabéns por essa conquista expressiva, Sra. Torres. Será um prazer trabalhar com você. Encerrei a ligação e voltei o olhar para minha família. Planejamento da fundação. Estou criando a Fundação Torres de Inovação para financiar educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática para estudantes subrepresentados. A doação inicial será de 200 milhões de dólares. O impacto foi imediato. Maria chegou a se inclinar para trás na cadeira. 200 milhões, murmurou. A educação sempre foi importante para esta família, disse com simplicidade. Agora eu posso fazer algo relevante a respeito. O tio Marcos se inclinou para a frente e reconheci aquele olhar estratégico. Era o mesmo que usava ao negociar acordos. Isabela, claramente não compreendíamos sua situação. Mas agora que entendemos melhor o que você construiu, talvez possamos discutir como a família pode te apoiar. Apoiar? Ergui uma sobrancelha. Como quando me ofereceram cargos básicos e funções administrativas. Ele pareceu constrangido. Podemos contribuir de outras formas. Assessoria jurídica, planejamento financeiro, conexões familiares. Tenho uma excelente assessoria jurídica. Obrigada. O escritório Cravath, Swain & Moore, cuida das minhas questões corporativas.
além de advogados especializados em propriedade intelectual para o portfólio de patentes. Levantei-me novamente, reunindo minhas coisas. Quanto às conexões familiares, estou construindo minha própria rede baseada em inovação, não apenas em tradição. Meu telefone vibrou com outra chamada. Desta vez, apenas olhei para a tela antes de recusar. Desculpem, já passou 1 hora. Retorno depois. A naturalidade com que ignorei a ligação de um dos programas mais relevantes da televisão americana pareceu, finalmente, deixar clara a dimensão do que eles não haviam percebido. Isabela, disse minha mãe com suavidade. E agora, o que acontece? Com a gente, quero dizer. Olhei ao redor da mesa para aquelas pessoas que me criaram, me orientaram e, no fim, me subestimaram completamente. Agora vamos aprender o que realmente significa família, respondi em tom baixo. Não são pessoas que presumem o pior quando não entendem, nem aquelas que oferecem ajuda baseada no que acham, em vez de perguntar e compreender. São pessoas que se apoiam de verdade, com base no amor, não no julgamento. David falou, ainda hesitante. E como fazemos isso? Sorri pela primeira vez desde que havia entrado naquela sala. Vocês podem começar perguntando sobre o meu trabalho. O que a Quantum Dynamics realmente faz? Quais problemas estamos resolvendo? Qual impacto estamos gerando no mundo? E também podemos parar de presumir que você precisa da nossa orientação, acrescentou o tio Marcos, com algo próximo de humildade. Isso já seria um bom começo. Caminhei em direção à porta, e antes de sair, parei por um instante. A propósito, sobre o cargo no tribunal e a vaga na administração do hospital, agradeço a consideração, mas estou um pouco ocupada transformando o cenário tecnológico global. Ao levar a mão até a maçaneta da porta, meu telefone tocou novamente. O identificador de chamadas me fez sorrir. Isso vai ser curioso, falei, colocando a ligação no viva voz. Isabela, aqui é o assessor científico do presidente. Como já alinhado com sua equipe, gostaríamos de iniciar conversas formais sobre uma possível participação sua em um conselho ligado à área científica. Temos acompanhado seu trabalho com aplicações de inteligência artificial para modelagem climática. Você teria disponibilidade para uma conversa amanhã? Olhei mais uma vez para os rostos surpresos da minha família. Vou checar minha agenda e retorno. Talvez eu consiga encaixar entre a sessão de fotos para a Forbes e a audiência da subcomissão do Senado sobre regulamentação de inteligência artificial. Perfeito. Vamos alinhar com sua equipe. Parabéns pelo reconhecimento, Sra. Torres. O país precisa de inovadores como você em posições de liderança. Depois que desliguei, o silêncio permaneceu por 1 minuto inteiro. Por fim, tio Marcos se pronunciou. Subcomissão do Senado? Eles querem ouvir minha opinião sobre a regulamentação do desenvolvimento da inteligência artificial. Ao que tudo indica, quando você detém patentes capazes de transformar vários setores, os legisladores querem entender melhor as implicações. Abri a porta e me virei pela última vez. Jantar de domingo na casa da mamãe e do papai esta semana? Mamãe concordou com entusiasmo. Claro, filha. Ótimo, mas sem intromissões, sem suposições. Apenas um jantar em família, conversando sobre o que realmente estamos fazendo da vida. E Isabela, meu pai chamou, estamos orgulhosos de você. Deveríamos ter dito isso antes. Sorri de forma sincera. Obrigada, pai. Isso significa mais do que você imagina. 6 meses depois, eu estava sentada na sala de reuniões da nova sede da Quantum Dynamics, uma torre imponente que havia se tornado referência na paisagem da cidade. Pelas janelas do chão ao teto, eu via o início da construção do Centro de Inovação Torres, uma parceria entre minha fundação e a universidade local. Minha assistente bateu à porta. Sua família está aqui para a reunião do conselho. Levantei os olhos da proposta que analisava. Uma das propostas avaliava a empresa em vários bilhões de dólares por uma participação majoritária, mas eu estava mais inclinada a seguir com um modelo de parceria.
Mais impacto, mais controle e mais liberdade. Pode deixá-los entrar. Tio Marcos entrou primeiro, com uma pasta de advogado nas mãos, mas com uma postura bem menos rígida do que 6 meses antes. Em seguida vieram David e Maria, que agora faziam parte das minhas equipes jurídica e estratégica, respectivamente. Mamãe e papai fecharam o grupo, sorrindo como pais orgulhosos em uma formatura. Como estão os preparativos? Perguntou mamãe, sentando-se ao meu lado. A audiência no Senado foi bem? 3 comissões querem adotar nossas recomendações para o marco regulatório. Mostrei a cobertura na tela da sala. E a Fundação liberou ontem a primeira rodada de bolsas. 200 alunos vão iniciar programas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática neste semestre. David se inclinou, realmente interessado. E a parceria para veículos autônomos? Assinada hoje de manhã. Tesla, Ford e Toyota estão licenciando nossos algoritmos principais. Os primeiros carros totalmente autônomos devem chegar ao mercado em 18 meses. Maria sorriu. A análise de mercado que fiz há 6 meses envelheceu bem, não foi? Como leite, respondi rindo. Mas você aprendeu a pesquisar melhor os setores antes de analisá-los. Tio Marcos abriu a pasta e retirou um contrato volumoso. Os estatutos da Fundação estão prontos para sua análise. Preciso dizer que estruturar legalmente doações anuais de 500 milhões de dólares é extremamente complexo. Mas vale a pena, acrescentou meu pai. Quando vejo os bolsistas, entendo o motivo de tudo isso. Meu celular vibrou com uma notificação conhecida. Outro alerta da Forbes, desta vez sobre a lista 40 abaixo de 40, na qual eu também havia sido incluída. Mostrei a tela para eles. Número 1, leu minha mãe orgulhosa. Nossa filha, número 1 na lista Forbes 40 abaixo de 40. Nossa sobrinha, corrigiu o tio Marcos com um sorriso. Aquela que claramente estava indo mal há 6 meses. Levantei-me e caminhei até a janela, que oferecia uma vista ampla da cidade que eu ajudava a transformar. Sabe o que aprendi com aquela intervenção familiar? O quê? Perguntou Maria. Às vezes, a melhor estratégia de negócios é deixar que as pessoas te subestimem. Isso te dá espaço para trabalhar sem interferências. Virei-me para encará-los. Mas família é diferente. A família precisa enxergar seu potencial, mesmo quando você mesma não consegue. E às vezes, disse tio Marcos em tom baixo, a família precisa aprender que o sucesso pode vir de formas que nunca imaginaram. Meu telefone tocou novamente. Desta vez, o identificador mostrava uma instituição científica europeia. Olhei para os rostos atentos da minha família e sorri. Querem que eu coloque no Viva Voz também? O sim unânime que ecoou pela sala disse tudo o que eu precisava saber sobre o quanto as coisas haviam mudado desde aquela intervenção, 6 meses antes. Algumas lições que aprendi acabam sendo ensinadas com listas da Forbes e ligações que chegam no momento certo. Mas a mais importante foi entender que a verdadeira família não apenas celebra o seu sucesso. Ela aprende, antes de tudo, a reconhecê-lo. E às vezes, a maior vitória não é provar que os outros estavam errados a seu respeito. É ensiná-los a enxergar você com clareza e depois ver o orgulho genuíno surgir no olhar deles. Ao atender aquela ligação internacional, percebi que a startup que minha família acreditava estar fracassando, na verdade, estava transformando a visão deles, mostrando que amar alguém não é tentar controlar suas escolhas, mas confiar na visão dessa pessoa, mesmo quando não se consegue entender o caminho. Entrar na lista de bilionários foi impressionante. Mas ter uma família que finalmente compreendeu o que eu construí, isso não tem preço. A maior lição dessa história não está no dinheiro, na fama ou no reconhecimento externo, mas na forma como o valor real é invisível para quem não sabe enxergar além da superfície. Isabela construiu algo gigantesco enquanto todos ao seu redor viam apenas sinais de fracasso. Isso mostra que resultados extraordinários muitas vezes parecem erros no começo. A família, mesmo bem intencionada, tentou corrigir algo que nunca entendeu.
Isso revela um padrão comum. Pessoas projetam suas limitações nos outros e chamam isso de preocupação. A verdadeira força da protagonista não foi enriquecer, mas manter sua visão intacta, mesmo sendo constantemente invalidada. Nem todo apoio vem disfarçado de incentivo. Às vezes vem como dúvida, crítica e julgamento. E quem não aprende a filtrar isso, nunca constrói algo grande o suficiente para mudar sua própria história. A reflexão mais profunda aqui é sobre percepção e poder silencioso. Isabela nunca precisou levantar a voz, discutir ou provar nada diretamente. Ela simplesmente deixou a realidade se revelar no momento certo. Isso é domínio emocional e estratégico. Enquanto sua família buscava controle através de argumentos e pressão, ela exercia controle através da paciência e da certeza. Existe uma diferença brutal entre quem precisa convencer e quem apenas espera os fatos falarem. Essa história expõe um conflito invisível. Nem sempre quem parece perdido está errado, e nem sempre quem parece certo tem visão. Quantas vezes julgamos alguém com base em sinais superficiais? Quantas vezes confundimos caminhos diferentes com fracasso? No fim, a maior virada não foi financeira, foi psicológica. Foi o momento em que todos perceberam que estavam olhando para alguém muito maior do que eram capazes de compreender. Agora me diz, quem errou mais? A família por julgar sem entender, ou a Isabela por nunca revelar o que estava construindo? E, se você estivesse no lugar dela, teria revelado sua realidade antes? Ou deixaria que todos continuassem te subestimando até ser tarde demais? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você não assiste só histórias. Você aprende a enxergar o jogo por trás delas.